Nesta manhã de domingo, quando nós celebramos o 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de domingo, 15 de setembro, neste mês que estamos vivenciando o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, Jesus se põe a caminho com seus discípulos. E o que Jesus espera de cada um de nós é também que nós tenhamos esta coragem de estar com Ele a caminho. Foi no caminho que Jesus perguntou aos discípulos o que dizia os homens, o que dizia o povo a seu respeito. É preciso que pensemos em seguir Jesus no caminho de Jesus. Não podemos pensar que vamos caminhar com Jesus, mas que Jesus venha caminhar conosco no nosso caminho. É preciso estar com Jesus. É preciso segui-lo no caminho que ele traçou, no caminho que ele percorre. E muitas vezes nós queremos um Jesus personalizado, um Jesus que deixa o seu caminho para caminhar conosco. E nós somos discípulos,
Nós que precisamos escutar Jesus e aprender dele. Se nós queremos que Jesus venha para o nosso caminho, podemos correr um sério risco de que tudo dará errado, porque nem sempre o caminho que nós traçamos para percorrer coincide com o caminho de Jesus. Por isso é o próprio Jesus que diz no final do Evangelho, lá no versículo, segunda parte do versículo 34, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja, é o convite de Jesus, é a proposta de Jesus para cada um de nós. Se alguém me quer seguir, é nós que devemos seguir Jesus. É nós que precisamos, antes de tudo, renunciar a nós mesmos. Renunciar, talvez, aquele caminho que nós traçamos para ser percorrido, é preciso renunciar para seguir Jesus. É preciso assumir quem nós somos, em que lugar nós estamos. Assumir a nossa cruz do dia a dia, e só assim nós poderemos seguir Jesus. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nesse seguimento de Jesus, é preciso ter muito claro quem é Jesus. É a pergunta que, no caminho, Jesus faz aos discípulos. E é claro que é muito mais fácil a gente responder o que os outros pensam de Jesus. Talvez a partir do que nós já escutamos, talvez a partir de um bate-papo do que o outro falou de Jesus, isso é muito mais fácil. Mas Jesus também quer saber de cada um de nós quem Ele é. Não através da catequese, daquilo que aprendemos na catequese. Jesus quer saber quem é Ele para cada um de nós a partir da experiência que nós fazemos dele. A partir da experiência exatamente desse caminho. Lembrando aqui que Jesus se fez caminho. Então é preciso renunciar a nós mesmos, renunciar até mesmo os nossos projetos para assumir esse projeto de Jesus. Projeto esse que nós precisamos reconhecê-lo como Messias, como Filho de Deus, como aquele que realmente veio ao mundo para trazer a salvação. Quem é Jesus para mim? Na minha experiência com Ele, quem é Jesus? Pedro, respondendo para a comunidade, reconhece Jesus como o Messias. Se nós também conseguimos reconhecer Jesus como Messias, ele vai falar muito claramente para cada um de nós do seu projeto. Do projeto que é dele, mas do projeto que é também para cada um de nós. E é um projeto que não passa por um mar de rosas, por uma vida tranquila e assim, para dizer, uma vida, como se diz, de boas. Não, é uma vida onde nós precisamos renunciar, às vezes, aquilo que somos mais apegados. Renunciar a nós mesmos, assumir a nossa cruz diária. E assim nós poderemos, como eu disse, seguir este que Pedro reconheceu como Messias.
Pensar que somos também seres humanos, assumir esta cruz, podemos dizer assim, do ser humano. Somos seres humanos, somos pecadores. Mesmo Pedro tendo reconhecido Jesus como Messias, e quando Jesus vai falar claramente de tudo aquilo que lhe vai acontecer, diz o Evangelho, lá no versículo 32. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Imagina, nós que dizemos que deixamos tudo para seguir Jesus, agora nós vamos ensinar Jesus o caminho que ele deve percorrer? Pensemos, queridos ouvintes, que não só Jesus percorre esse caminho rumo ao Pai, mas o próprio Jesus se fez caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi quem repreendeu a Pedro, dizendo que ele não estava pensando as coisas de Deus. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Por isso que como homens, como seres humanos, nós precisamos reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa incapacidade de seguir Jesus neste caminho total que leva ao Pai. Quem sabe seria o dia hoje aproveitar este domingo para pedir perdão a Jesus pelas vezes que o repreendemos, pelas vezes que nós queremos ensiná-lo a percorrer um caminho, pedir perdão a Jesus pelas vezes que nós queremos ser mais do que ele, pedir perdão a Jesus pelas vezes que nós queremos ensinar como mestre enquanto somos apenas discípulos. Peçamos a Jesus esta graça de continuarmos sendo discípulos porque queremos aprender com ele. Mas agradecer também a Jesus e pedir a ele que sejamos cada vez mais missionários, porque levamos a sua mensagem e não a nossa. Que o bom Deus abençoe a você, abençoe a sua família. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal Associação das Mães Mônica, que você possa fazê-lo e ajudar o canal a crescer. E desejo, claro, a você e toda a sua família um domingo abençoado.